Vamos aqui resolver o TD de matemática, tá? Eu vou resolvendo cada questão, fazendo os cálculos para ficar entendido como nós chegamos naquele resultado, tá certo? Vamos aqui no primeiro. Primeiro a gente tem que ler porque são problemas, né, de interpretação. A maioria aqui é interpretação, tá? Vamos lá. Antônio emprestou R$405 a um amigo a uma taxa anual de juros simples. Já tá falando aqui o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que aplicar a fórmula dos juros simples. Juros simples de 5% ao final de 3 anos. Antônio deveria receber uma proposta de quitação dessa dívida, com um cheque no valor de R$460,75. De acordo com o que foi combinado, Antônio deverá recusar ou aceitar. Será que o Antônio ele deve aceitar ou recusar esse cheque no valor de R$460,75? Tendo em vista que ele emprestou esse dinheiro, R$405, durante 3 anos ele ficou pagando uma taxa de juros de 5%, né? Então vamos calcular aqui qual foi o juro que Antônio pagou, primeiramente, né? Qual foi o valor desses juros, porque ele está me dizendo que foi 5%. Então, primeiro nós temos que entender o valor que foi pago dos juros relativo ao valor emprestado, R$405, para depois a gente pegar esse valor dos juros, somar com a dívida para saber se ele está ganhando ou se ele está perdendo quando ele for quitar essa dívida e aceitar esse cheque de R$460. Vamos fazer essa conta. Vou fazer aqui na nossa lousinha, tá bom? Vamos lá. R$405. Primeiramente, antes disso tudo, você tem que saber a fórmula dos juros simples. A fórmula para calcular juros simples é a seguinte: juros, que é igual a capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Essa é a fórmula para se calcular juros, tá bom? Então, primeiramente, você tem que saber essa fórmula para poder aplicar lá aquele cálculo, tá? Então, o J é de juros, o C é de capital, ou seja, o valor que foi investido. O I é a taxa, né, que nós sabemos que é 5% de acordo com o texto. E o tempo são 3 anos, né? Que aqui tá dizendo assim, deixa eu aumentar aqui pra gente ver melhor. Ó, ele tem 405, então 405 eu já sei que é o capital, né? Então a gente vai lá no capital. Os juros eu não sei, é justamente o que eu preciso procurar, né? É o que eu tô atrás de saber. O capital é 405, tá? 405 vezes, nossa, tá ruim isso aqui. Vezes o I. O I é o que? O I é a taxa, né? Então a taxa tá dizendo aqui que é 5%. Então eu vou lá e ponho 5 vezes 5 vezes o T, que é o tempo. Quanto é o tempo lá? O tempo é 3 anos, né? Então vamos lá, coloco 3 no tempo. E agora o que é que eu faço? Eu vou multiplicar tudo isso aqui. Uma simples multiplicação, tá? 405 vezes 5 vezes 3. 405 vezes 5, né? Vezes 3, que dá 6.075, né? Só que o resultado não é 6.075. Por quê? Porque quando a gente tem esse 5% aqui, esse porcento, esse sinalzinho de porcentagem, ele indica que isso aqui, essa porcentagem indica que isso aqui é 100, tá? É 100%. E quando eu vejo isso aqui, eu venho aqui, ó, e vou dividir esse valor por 100. Então, o valor da multiplicação, ela precisa ser dividida por 100 por conta da porcentagem da taxa.
E aqui eu não vou muito quebrar minha cabeça não, porque a gente tem que ter o jogo de cintura, né? O método mais fácil de se resolver. Então eu venho pra cá, ó, repito esse 6.000 aqui e 75. Tá? E aí eu vou botar vírgula, porque eu tenho duas casas decimais aqui, ó. 1, 2. Então aqui eu vou ter 1, 2 e a vírgula aqui. Duas casas decimais após a vírgula, referente aos dois zeros do 100. O meu juros é de R$ 60,75. Encontramos os juros. Mas ele quer o quê? Ele quer saber se o cheque no valor de R$ 460,75 é um acordo bom ou não, né? Se o Antônio deve aceitar ou recusar. Então vamos ver. A dívida do Antônio inicial é de R$ 405, né? Foi o que ele emprestou lá. Aí ele tá pagando, vou colocar aqui, ele tá pagando R$ 60,75 de juros. Então eu vou somar o valor que ele emprestou com o valor dos juros. Vamos somar aqui para saber quanto no final seria a tal dívida dele, né? Olha só, veja bem. A dívida dele no final das contas seria R$ 465,75, levando em consideração o valor que ele emprestou, que foi 405, e os R$ 60,75 dos juros. Então, o valor final que ele deveria estar pagando era R$ 465,75. Porém, ele está recebendo uma proposta de pagar R$ 460,75. Então, com certeza, o Antônio ele deve aceitar, porque nessa proposta ele está ganhando R$ 5,00, ó. Porque o valor que ele tinha que pagar era maior do que o valor da proposta que ele está recebendo. Então, aqui a resposta seria aceitar, né? De acordo com o cálculo. Por que aceitar? Porque Antônio está tendo um lucro de R$ 5,00 nessa proposta. Então, qualquer lucro é um benefício, né? Então, aqui a primeira questão, a resposta seria aceitar, porque ele está recebendo 5% de lucro nessa transação, de acordo com o cálculo que nós fizemos aqui há pouco, tá bom? Vamos para a próxima questão. Questão 2, também interpretativa, tá? Vamos ler. Dona Maria está organizando uma festa de aniversário para o seu neto e precisa calcular a quantidade de refrigerante necessária para o evento. Ela comprou 5 pacotes de 12 latas de refrigerante cada e já abriu 2 pacotes. Vamos parar, porque quando a gente está fazendo algum probleminha, a gente precisa anotar os valores, tá? Então, você precisa ir lendo e anotando os valores. Bom, continuando, meu telefone tocou, tive que parar. Então, vamos lá. Ela comprou 5 pacotes de 12 latas de refrigerante e já abriu 2 pacotes. Então, 5 menos 2, 3. Restou 3 pacotes. Fechados, né? Cada lata de refrigerante serve 3 copos. Então, nós já podemos fazer 3 vezes 12. Quantos copos de refrigerante Dona Maria tem disponíveis para os convidados com os pacotes já abertos? Resolva a expressão numérica. Aí a gente vai resolver essa expressão, né? Fiz aqui na lousa, vamos me acompanhando. 5 menos 2, que eram 5 pacotes fechados, menos 2, que ele já abriu, dá 3 pacotes. 3 pacotes de copos vezes as 12 latas, né? Que dá 36. E 36 vezes os 3 pacotes, 108. Então, a nossa resposta aqui seria
108. Opa! Vamos fazer o passo a passo? Bora fazer o passo a passo, né? Vou trazer aquela expressão pra cá, tá bom? Pra gente resolver aqui. 5 vezes... Vou abrir aqui, vou apagar rapidinho pra gente fazer juntos, tá bom? 5 vezes menos 12 menos 2, 12 menos 2 vezes 3. Show de bola. Como é que a gente vai fazer aqui? Nós vamos pegar esse 5 menos o 2 que dá 3, né? Vamos pegar esse 3 e vamos multiplicar pelo 12. Que dá 36. Ai, tá ruim isso aqui. Correto. E vamos pegar o 36, que é o resultado deles dois aqui, né? O resultado das duas partes. 36 vezes 3, que é igual a 108, tá? Esse é o resultado dessa expressão, tá bom? Então, lá na questão 2, o resultado é 108. A questão 3, pelo que eu tô vendo aqui, foi anulada, né? Então, a gente não vai nem perder tempo nessa questão, ela foi anulada. Vamos pro próximo. Diz assim: Maurício deve colocar os números naturais de 1 até 14 no quadro abaixo, de forma que a soma dos números das verticais seja sempre a mesma. Podemos afirmar que a soma será... Então, vamos lá. Vou trazer esse para cá, para nossa lousinha. Vou apagar aqui. Vou trazer essa questão para cá para a gente resolver. Vamos lá. Ele diz o que na questão? Ele diz que a soma, que essa soma aqui, dessas verticais, tem sempre que dar o mesmo valor, né? E que eu tenho de 1 a 14. Então, eu preciso distribuir esses números aí dentro dessa tabelinha, onde eu somando as verticais sempre vai ter que dar o mesmo número. Então, é uma questão de lógica, né? É uma questão de lógica. Então, vamos lá. Se a soma desses externos, ela tem sempre que dar a mesma, então, na linha de cima ficam os números de 1 a 7. E nas linhas de baixo ficam os números de 14 a 8. Na lógica, né? Vamos fazer aqui pela lógica. Então, na linha de cima sempre vai ficar os números de 1 a 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até aqui tá certo, né? Foi no cálculo ok. E as de baixo tem que ficar os números de 14 a 8. Por quê? Porque eu tenho que ter o mesmo resultado. Então, veja bem, se eu colocar 14 aqui, aí eu vou colocar 13, 12, 11, 10, 9 e 8. Porque eu tenho que ir na ordem crescente e depois eu tenho que vir na ordem decrescente, porque eu preciso encontrar o mesmo número nas verticais, né? Então, ó, 1 mais 14 é 15.
2 mais 13 é 15. 3 mais 12 é 15. 4 mais 11 é 15. É só questão de lógica. 5 mais 10 é 15. 6 mais 9, 15. E 7 mais 8, 15. Então, qual é o valor? Letra C, 15. Tá bom? Vamos para a próxima questão. A tabela abaixo apresenta os resultados dos 5 times no primeiro turno do campeonato grego de futebol no ano de 2011. Se cada vitória o time ganha 3 pontos, vamos guardar essas informações. Cada vitória o time ganha 3 pontos. E cada empate ganha 1 ponto. E se cada derrota ele perde 2, então o time que alcançou a maior pontuação entre os 5 clubes apresentados na tabela é... Vamos ver essa tabela. Aqui, né? Olha só. E todos fizeram a mesma quantidade de jogos, né? Todos fizeram 3 jogos. As vitórias foram diferentes, assim como empates, assim como derrotas. Vamos pegar esse aqui para lá, para nossa luzinha. Deixa eu pegar aqui uma que tá limpa, pra gente poder trabalhar. Eu preciso da tabela pra gente poder fazer o cálculo, né? Vamos lá, na primeira. Vamos pegar logo a alfa. Vamos ver se é essa alfa aqui que ganhou. Vamos voltar pra gente entender aqui que para cada vitória são 3 pontos, cada empate é 1 ponto e cada derrota perde 2. Então tá bom, vamos lá. Na primeira alfa, 3 pontos para cada vitória. Então, vezes 8, né? Porque eles tiveram 8 vitórias. Mais 1 ponto para cada empate. Então, 1 vezes 1, né? Porque eles tiveram um empate. Só que é menos 2 pontos para cada derrota. Então, menos 2 vezes 1. Temos aqui uma expressão numérica, né? Então, primeiro resolvemos logo as multiplicações. Prioridade na expressão numérica é resolver a multiplicação, tá bom? 3 vezes 8 é 24. Mais 1 vezes 1 é 1. Menos 2 vezes 1 é 2. Então, aqui a gente tem 24 mais 1, 25, menos 2, 23. Ok? O primeiro fez 23 pontos. Vamos anotar aqui. Show de bola. Vamos fazer o outro. Vou apagar aqui, só pra gente continuar nessa mesma página fazendo. Vamos fazer o beta. O beta fez 7 vitórias, então 3 vezes 7. Mais ele fez 2 empates, né? Então 2 vezes 1, porque para cada peraí. Sim, verdade. 3 pontos para cada vitória, 1 ponto para cada empate, né? Então, eu só fiz virar aqui ao contrário. Peraí, deixa eu fazer. 1 vezes 2, né? 1 vezes 2, menos 2 vezes 1. Né? Então, ele fez 3 pontos. Cada vitória era 3 pontos, então 3 vezes 7, porque ele tem 7 vitórias. Aí era 1 ponto para cada empate. Então, 1 vezes 2, porque ele teve 2 empates.
E eram menos 2 pontos para cada derrota. Então, menos 2 vezes 1, porque ele teve uma derrota. Então, vamos calcular aqui. 3 vezes 7 é 21, mais 1 vezes 2 é 2, menos 2 vezes 1 é 2. 21 mais 2, 23. Menos 2, 21. Né? Então, esse aqui fez 21 pontos. 21 pontos. Então, vamos fazer o outro. O gama fez 7, então aqui eu vou colocar logo aqui, né, porque a gente já tá sabendo como é que funciona, né? Nós temos só que fazer uma expressão numérica, né? Mais, sim, 3 vitórias, 3 pontos para cada vitória, então 3 vezes 7, mais 1 ponto para cada derrota, ou para cada empate, 1 vezes 1. E aqui menos 2 pontos para cada derrota. Né? Então, 3 pontos para cada vitória, 1 ponto para cada empate, menos 2 pontos para cada derrota. Então, 3 vezes 7 é 21, 21 mais 1, 22, 22 menos 4, né? Porque 2 vezes 2 é 4, dá 18. Então, aqui foi 18. Espero que você esteja acompanhando meu raciocínio, porque aí eu já estou fazendo mais rápido aqui, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. 3 aqui, 3 pontos para cada vitória, mais 1 ponto para cada empate, menos 2 pontos para cada derrota. 3 vezes 8, 24. 24 mais 2, 25. 25 menos 0, 25, né? Não, pera, 24 mais 2 é 26, né, gente? Então aqui é 26. Tô louca. E aqui, 3 pontos para cada vitória, mais 1 ponto para cada empate, menos 2 pontos para cada derrota. 3 vezes 9 é 27. 27 mais 0 é 27, né? Porque 1 vezes 0 é 0. 27 menos 2, 25. Então, aqui, dessas todas aqui, a Delta foi campeã. Né? Porque ela teve maior pontuação. Ela teve 26 pontos, ó. Né? Todas as outras ficaram abaixo dela. A Delta foi campeã. Então, questão correta, C, Delta. Eu espero que tenha entendido aqui, tá? Porque é só uma expressão numérica. Então, só multiplicação e depois somar, tá? Por exemplo, essa última aqui do pi. 3 vezes 9 é 27. 27 mais 1 vezes 0 é 0. 27 mais 0 é 27. Menos 2 vezes 1 é 2. Então, 27 menos 2 é 25. É uma expressão numérica, tá bom? Então, a delta aqui seria a questão correta. Vamos para a próxima. O valor da expressão numérica. E eita, nós temos uma expressão gigante, né? Aí, mas vamos responder por partes, tá? Porque nós temos aí muitas aplicações de conhecimento de fração e número misto, tá? Então, a gente tem que fazer devagar mesmo. Vamos fazer com calma. Bom, aí eu trouxe pra cá, né, essa expressão que a gente tá vendo aqui pra gente resolver juntos, tá bom? Vamos lá. O que a gente primeiro tem que fazer? Primeiro a gente tem que tentar eliminar esse tanto de conta que tem aqui em cima, né? 30 vezes 0,5 menos 0,6 dividido por 0,001 vezes 0,02. Então, a gente tem que eliminar isso daí, porque já tá poluindo só a nossa visão isso daí, né? Vamos eliminar? Vamos lá. Primeiro eu vou fazer as duas primeiras continhas, tá? Essas aqui, ó. Ai, meu Deus. Essas duas. Então, eu vou esquecer esses zeros, porque não vou ficar calculando com zero. Vamos lá. Multiplicar simplificando. Isso aqui chama-se simplificação, tá bom? Nós temos que trabalhar com simplificação.
Então, 3 vezes 5 é 15, pronto. Já matei a primeira charada. 3 vezes 5 é 15, simplifiquei, já tenho o primeiro resultado. Menos, aí vamos fazer aqui, 0,6, né, que é dividido por... Eita, 0, tem um monte de zero aí. Aí você diz, e agora? O que é que eu faço com esse monte de zero? Gente, simplificação chama-se pensar. Vamos pensar? Eu tenho aqui, ó, 3 números após a vírgula, né? 1, 0 e 0. Então, eu jogo pra cá, ó. Se são 3 números, eu jogo 3 zeros. 6 vezes 1 é 6. Pronto, matei a charada aqui também. Sem precisar fazer um cálculo gigante, tá matando a cabecinha aí. Vamos pro próximo. Agora, esse valor aqui, esse 6.000, ele vai ter que ser multiplicado por 0,02, né? 0,02. Então, a gente vai fazer essa multiplicação, 0,02. Aí, você já sabe que eu já disse pra vocês, né? Vamos acabar com esse negócio de pensar em zero. Vamos não pensar em zero, né? Vamos só multiplicar os números que eu preciso multiplicar. Então, o 15, que já estava ali, já era o número dele sozinho, sem ser decimal, eu trago ele para cá, menos, arrasto menos, e faço essa multiplicação aqui, ó. 6 vezes 2 é 12. Pronto. 6 vezes 2 é 12. Acabou. Já matei a primeira, né, charada. Já dá aqui 15 menos 12, tá bom? Aí a gente vai agora resolver essa daqui, ó. Vamos transformar esse número misto em uma fração e depois fazer a divisão aqui, tá bom? Então, a gente arrasta pra cá, ó. 2 inteiros e 4 quintos. Vamos transformar ele numa fração imprópria. Como é que se transforma? Repete o denominador na fração imprópria. Multiplica o denominador com o número inteiro. 2 vezes 5 é 10 e depois soma com o numerador. 2 vezes 5 é 10, mais 4, 14. Pronto, já transformei o número misto em uma fração imprópria. Dividido, né, por 0,7. E agora, como fazer isso? Bom, primeiro eu tenho que transformar esse número decimal em uma fração. Então, eu vou lá e repito essa daqui, 14 quintos, dividido por, transformar isso aqui em fração, é isso aqui, ó, 7 décimos, tá? Por quê? Porque eu tenho só um número após a vírgula, então eu vou ter só um zero no meu denominador, tá? Pronto, já igualei aqui, as duas são frações. Mas na divisão de fração a gente não faz assim. A regra é, repete a primeira fração, troca o sinal de divisão por multiplicação, e aí você vai inverter a segunda fração. O que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo. E agora você vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Simples assim. 14 vezes 10 é 140. E aqui, 5 vezes 7 é 35, né? Pronto. Agora, eu sei que eu posso simplificar aqui, porque 140 eu posso dividir por 35. 140 dividido por 35 é 4. Olha aí, matei mais o resto, né? Então, tudo isso daqui é menos 4. Ó, tá? Vamos continuar. Vou apagar. Ops. Vou apagar aqui pra gente continuar resolvendo o restante. Estamos fazendo de pouquinho, né? Porque senão fica uma confusão na cabecinha de vocês. Agora a gente vai fazer esse aqui, ó. Eita. Esse aqui é um número misto, mais uma fração e já tem um denominador. Já é o denominador número misto. Então vamos trazer pra cá. 1 menos. Aí eu tenho aqui 1 e 1 inteiro mais 1
terço no meu denominador. Primeiro eu preciso resolver aqui esse número misto. Preciso transformar ele numa fração. Primeira coisa que tem que fazer. Então vamos lá. Vou trazer ele para cá. Gente, perdão, isso aqui não é um número misto, porque tem um sinal de mais aqui no meio. Isso aqui vai ser uma fração com denominadores diferentes. Então eu vou acrescentar um número 1 aqui e fazer o MMC. Porque número misto só pode ser assim, ó, quando não tem número entre eles. Então aqui não é um número misto, aqui é uma fração. Sendo uma fração, eu preciso colocar o número 1 debaixo do numerador, né? Tornando isso aqui uma fração. Aí eu vou ter que tirar o MMC de 1 e de 3 é 3. O MMC de 1 e de 3 é 3. Aí eu faço aquela jogadinha, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3 dividido por 1 é 3. 3 vezes 1 é 3. Mais, repete o sinal de mais aqui. 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes 1 é 1. Beleza. Agora eu já igualei os denominadores, eu só faço repetir o denominador e somar o numerador. 3 mais 1, 4. Pronto. Já consegui transformar isso aqui em uma fração. Então eu trago pra cá, né? O 1 que tá lá em cima permanece, aqui vai ficar 4 terços. Beleza. Vou apagar aqui pra gente ter espaço, tá? Só que agora eu preciso tirar essa fração daqui. E aqui eu tenho um traço, né, que indica uma fração, vocês sabem que é uma divisão, né? Então eu tenho aqui uma divisão de duas frações. Porque o 1 que tá em cima, ele é como se estivesse assim, ó, umzinho embaixo, entendeu? Aí eu vou colocar assim, que fica melhor pra mim, né? Vou trazer essa fração de baixo pra cima, ó. Que aí fica mais fácil a gente resolver. E aí a fração se resolve como? Repete a primeira. Troca o sinal de divisão por multiplicação. E inverte a segunda. O que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo. E aí multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. 3 vezes 1 é 3. 1 vezes 4 é 4. Pronto. Eu já tenho aqui a minha outra fração aqui, né? 3 quartos. Então, vamos aqui avaliar o que nós já temos até agora. Fiz feito, né? Vou tirar daqui. Ó. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos agora 1 aqui, que sobrou dali. Nós não conseguimos mexer nele ainda. Menos 3 quartos. Foi o que a gente conseguiu resolver até agora. Ó, né? Nós temos isso aqui até agora. Resultado dessa conta toda, nós temos ainda tudo isso daqui para resolver, né? Aí vamos logo eliminar essa fração de baixo aqui. Vamos tentar eliminar logo ela, tá bom? Então eu já sei que aqui eu tenho 1. E aí vou ter aqui também 1, né? Menos 3 quartos. Fazendo o MMC, igualando os denominadores, vai ficar todo mundo 4. 4 dividido por 1 é 4. 4 vezes 1 é 4. Menos 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 3 é 3. Aí aqui eu repito o denominador e resolvo a continha de cima. 4 menos 3 é 1. Beleza. Então agora eu tenho aqui 15 menos 12 dentro dessa fração sobre 1 quarto menos 4. Eu tenho isso aqui ainda para resolver. Vamos lá. Vamos logo resolver a continha de cima, né? Fica o quê? Fica 15 menos 12 é 3. E eu fico aqui com 1 quarto, né? Aí a gente já sabe que aqui é uma divisão, a gente acabou de fazer uma igual aqui, né? Então vamos lá. 3 para 1 dividido 1 para 4. Na divisão, repito a primeira fração
Isso aqui é 1, tá, gente? Tá ruim a minha letra. Troco o sinal de divisão por multiplicação e inverto a segunda. O que tá embaixo vai para cima e o que tá em cima vai para baixo. E agora eu multiplico normal. Numerador por numerador, denominador por denominador. 3 vezes 4 é 12. E 2 vezes 1 é 1. Como o 1 de baixo, ele não me serve para nada, eu nem ponho, tá? Então, aqui, vou apagar aqui. Essa continha de 15 menos 12 dividido por 1/4, deu 12. 12. Aí sobrou menos 4 de cima. 12 menos 4 é igual a 8. O resultado dessa conta toda é 8. Aí vamos nas opções, né? Diz assim: o número dessa expressão... Ai, fui muito. O número dessa expressão é um múltiplo de 7? Não é um múltiplo de 7. 8 não é múltiplo de 7. Né? Não tem na tabuada de 7 o número 8, né? 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14, então não pode ser. 8 é um divisor de 12, 12 dividido por 8 não dá, não é um número exato. É um múltiplo de 3, 8 não. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, não tem 8 na tabuada de 3. É um divisor de 32, 8, é um divisor de 32. 32 dividido por 8 é 4. Então a resposta correta é a letra D. A letra D, tá bom? O 8, ele é um divisor de 32. Sei que foi um pouquinho complicado, né? Mas espero ter explicado de uma forma coerente que você consiga entender. Vamos ler essa questão também, a questão 7. Vamos lá. Quanto ao estado civil das funcionárias de um escritório, é verdade que ou Laura não é casada ou Maria é casada. Bom, Laura é casada, Laura não é casada e Maria é casada. Beleza. Se Maria é casada, então Paula é divorciada. Se Paula não é divorciada, então Laura é casada. Mas Laura não é casada. Acabamos de afirmar aqui que Laura não é casada, né? Logo, se Laura não é casada, Paula é divorciada. Bom, de acordo com o exposto, podemos afirmar que... Nós podemos afirmar que se Laura não é casada e Maria é casada, aqui nesse caso ele está afirmando que a Maria é casada. A afirmação é que a Maria é casada, então a Maria não pode ser solteira. A Maria é casada. E a Paula? A Paula é divorciada, porque a Laura é casada. Então, com base no exposto, nós podemos afirmar que... Só questão de lógica aqui. A resposta correta é a letra E. Paula é divorciada, porque veja bem, tudo implica em Paula ser divorciada. Tudo implica em Paula ser divorciada. Ó. Maria é casada, então Paula é divorciada. Paula não é divorciada, então Laura é casada. Laura não é casada. Na verdade, Laura é casada, mas a Paula sim é divorciada. Então, só uma questão de lógica. A questão correta aqui seria a letra B, porque tudo implica na Paula ser divorciada. Porque todas aqui as opções que a gente vê, elas implicam em levar a Paula a ser divorciada. A Laura não é casada, ou a Maria é casada. A Maria é casada. A Maria é casada, então a Paula é divorciada? É. A Paula é divorciada. Se a Paula não for divorciada, então a Laura é casada, mas a Laura não.
A Laura não é casada, então tudo implica na Paula ser divorciada. A questão é a correta. Vamos para a próxima. Depois da questão 7, vamos lá. Questão 8. Ana foi com sua filha a uma papelaria, onde compraram 3 cadernos ao preço de R$ 5,50 cada um. Um conjunto de canetinhas de R$ 8,00 e 2 lápis a R$ 1,20 cada. Pagaram suas compras com uma nota de 50. Dentre as expressões seguintes, a única que possibilita calcular o troco recebido por elas é... então aqui não tem que calcular, que é só para dizer qual é a expressão que simplifica essa continha, né? Então vamos lá. Vamos pensar aqui. Ela deu uma nota de 50, então 50 menos o valor dessa compra, né? Então 50 menos. Eram 3 cadernos, os 3 a R$ 5,50. Então 3 vezes 5,50. Tem que ter aqui esse colchete, tá? Então as duas, B e C, estão erradas, porque tem que ter esse colchete de separação. Então a gente já eliminou a B e já eliminou a C. Elas estão erradas. Oi. Desculpa, gente. Chegou uma pessoa aqui, eu tive que atender, tá bom? Mas continuando, né? A gente já tinha eliminado aqui a B e a C, porque em uma expressão eu preciso separar, né? Ou eu separo através de parênteses, ou eu separo através de colchete ou chave. Nesse caso aqui, eles estão separando através de colchete. Então, a B e a C não podem estar certas. Vamos para a próxima. Vamos seguindo, né? Lendo aqui. 3 cadernos, tá aqui. Vezes 5,50, beleza. Aí, um conjunto de canetinhas de R$ 8,00. Então, menos 8, né? Porque quando eu tô comprando, eu tenho que diminuir do valor total, né, que eu tenho. Então, menos 8, tá correto. E 2 lápis a 1,20. Então, menos 2 vezes 1,20 cada. Então, com certeza, a letra A é a correta. Porque aqui tá dizendo mais 8 e mais 2. Mas como mais? Se eu tô comprando, é lógico que vai ser menos, né? Menos o dinheiro que eu tô levando. Então, a letra A é a opção correta, tá? Vamos para a questão 9. Uma das moedas comemorativas dos Jogos de 2016, fabricadas pela Casa da Moeda do Brasil, é de ouro. Tem um peso de 4,4 gramas. De venda, um preço de venda de 1.100, né, 180. Para quem quiser adquiri-la como souvenir. Sabendo que 1 grama de ouro custa R$ 143, quanto custaria em reais todo o ouro necessário para produzir uma única moeda de ouro? Bom, então, multiplicação, né? Já estamos sabendo que vamos multiplicar. Vamos anotar esses valores para a gente poder fazer essa continha, tá? Vou trazer ela para o nosso quadro para a gente poder trabalhar. Vamos lá. Vou logo colocando aqui os valores. O peso do ouro, 4,4 gramas. E o preço da venda, 1.180. Então, uma das moedas comemorativas do Jogo 2016, fabricada pela Casa da Moeda do Brasil, é de ouro. Essa moeda, ela pesa 4,4 gramas e um preço de venda de 1.180. Então, essa moeda, ela pesa 4,4 gramas e eu posso vender ela por 1.180. Sabendo que 1 grama de ouro, 1 grama, pesa 143. Quanto custaria em reais
todo o ouro necessário para produzir uma única moeda de ouro. Então, vamos lá. Eu tenho, a moeda tem que pesar 4,4, né? Ela tá pesando aqui. E cada grama, veja bem, isso aqui são em gramas, né? 1 grama corresponde a R$143. 1 grama somente corresponde a R$143. Mas para fazer a moeda eu preciso de 4,4 gramas. Então o que eu vou fazer? Multiplicar, né? 143 vezes 4,4. Então vamos lá. Fazendo a multiplicação, 143 vezes 4,4. Atenção, gente. Eles estão dizendo aqui que o preço da venda, se eu quiser vender essa moeda, eu vou vender ela por 1.180, que é o preço do mercado. Isso não quer dizer que esse é o custo para eu produzir. Quando eu falo em produção, eu falo num valor menor do que o custo do valor que vai ser vendido, porque ao vender um produto eu preciso ter o lucro em cima daquele produto vendido, tá bom? Então aqui eu preciso pegar o valor da grama e multiplicar pelo peso dessa moeda para eu saber quanto eu vou gastar em ouro, para aí eu saber quanto é que eu vou conseguir lucrar nessa transação, tá? Então vamos multiplicar. 4 vezes 3 é 12, fica 2, sobe 1. 4 vezes 4 é 16, mais 1, 17, sobe 1. 4 vezes 1, 4, mais 1 que foi pra cima, 5. Beleza. Ponho logo um zerinho aqui, né, pra começar a multiplicação da dezena, né? 4 vezes 3 é 12, fica 2, sobe 1. 4 vezes 4 é 16, mais 1, 17, sobe 1. 4 vezes 1 é 4, mais 1 que foi pra cima, 5. Agora a gente vai somar, né, esses dois valores. 2, 9, 12, sobe 1, 6. Eu ponho a vírgula aqui, não esqueça, tá? Ó, uma casa decimal depois da vírgula. Então, o resultado aqui é R$629,20. Esse é o custo para produzir a moeda, ok? Simples, né? Vamos para o próximo. Essas questões, elas assustam porque são questões grandes, né? São questões interpretativas. Então, realmente, quando a gente vê, a gente tem aquela sensação de que não vai conseguir resolver, mas não, tá? Elas são bem simples se a gente conseguir ler e interpretar. Interpretação. Interessante que a gente pensa assim, que o português, ele é mais fácil que a matemática. Eu discordo. Eu acho que o português é uma das matérias mais complexas, porque você precisa trabalhar muito a sua interpretação. Se você sabe interpretar, você consegue resolver qualquer questão, tá? Vamos lá para essa questão 10 agora. Marília, Hugo, Pedro e Abel saíram vestindo camisas de seu time. Cada um torce por um time diferente. Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense. Então, cada um torce para um time. Sabe-se que Pedro não torce para o Flamengo e que Hugo não torce nem pelo Flamengo nem pelo Botafogo. E Abel torce pelo Vasco. Concluímos então que Marília e Hugo, respectivamente, são torcedores do... Tá vendo aqui uma questão de lógica? Vou trazer lá para o nosso quadrinho pra gente resolver lá juntos, que é mais uma questão de lógica, tá? Deixa eu apagar aqui esse pra gente fazer aqui. É mais uma questão de lógica mesmo. Vamos resolver juntos. Vamos lá. Aí eu vou fazer um quadro aqui, tá bom? Eu vou fazer um quadro pra gente separar isso daqui, tá? Nós vamos separar o nome das pessoas
Porque eu gosto de fazer assim porque eu acho que fica mais organizado, tá? Até o nosso pensamento ele fica mais organizado, né? Quando a gente consegue externar, desenhar o que a gente está pensando, né? Eu pelo menos sou desse estilo. Eu gosto de escrever, que eu acho que a gente aprende mais escrevendo, sabe? Então, muitas vezes eu faço resumo, e aí eu acho que fica mais fácil para você aprender quando você escreve, né? Então, vamos lá, vou colocar aqui. Vou colocar os times, né? Que eu tenho lá disponíveis. Flamengo, né? Tenho também o Vasco, né? Eu vi também lá, Vasco. Aqui, né? Eu tenho Botafogo. E eu tenho Fluminense, correto? Fluminense. Ó, eu tô fazendo essa tabelinha pra você ficar mais claro pra você. Então, botei aqui os times que eu tenho, né? Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense. Aí vou colocar aqui o nome das pessoas. Vamos lá, deixa eu colocar aqui que eu acho que pronto, fica melhor. Marília. Aí o outro é o Hugo. Faltou um, né? Deixa eu botar aqui. Aí o outro é Pedro. E o outro é Abel. Aí a gente vai, agora com essa tabelinha, a gente vai marcar, né? O que eles torcem e o que não torcem. Ele diz assim: sabe-se que Pedro não torce pelo Flamengo. Então, Pedro não pode torcer pro Flamengo. Que Hugo não torce nem pelo Flamengo. O Hugo, tá aqui o Hugo, tá vendo? Ele não torce nem pelo Flamengo e nem pelo Botafogo. Abel, cadê o Abel? Tá aqui, Abel. O Abel torce pelo Vasco, então o Vasco é o do Abel, né? Então o Abel torce pelo Vasco, então o resto todo o Abel não torce, só pode torcer por um time. Concluímos então que Marília e Hugo respectivamente são torcedores de, vamos ver, aqui o Hugo eu já sei que ele não torce pelo Flamengo. Pedro não torce pelo Flamengo. Pedro também não torce pelo Flamengo. Hugo não torce pelo Flamengo. Mas se só pode um torcer pelo time. Se o Abel torce pelo Vasco, então ninguém pode torcer pelo Vasco. Tá? Porque o Abel torce pelo Vasco e cada um só pode torcer por um time. Se o Hugo não torce nem pro Flamengo, nem pro Vasco e nem pro Botafogo, então o Hugo, ele só pode torcer pelo Fluminense, que foi o único que sobrou. E ninguém mais pode torcer pelo Fluminense, só o Hugo. Se o Pedro não pode torcer pelo Flamengo, nem pelo Vasco, nem pelo Fluminense, ele só pode torcer pelo Botafogo. E se ninguém mais pode torcer pelo Botafogo, a Marília só pode torcer pelo Flamengo. Olha como foi simples, né? Então a Marília torce para o Flamengo e o Hugo torce pelo Fluminense. Tá vendo? Como quando eu fiz aí o desenho, eu achei muito mais fácil do que a gente ficar calculando na cabeça, né? Quem podia ou não votar. Viu? Simples assim. Vamos para a questão 11. Joãozinho desenhou em seu caderno uma casa utilizando quadrados unitários. A sala de estar tem o formato de um quadrado e ocupa um total de 9 quadradinhos unitários.
enquanto o quarto, que também é formado em um quadrado, ocupa 16 quadradinhos unitários. Com base nessa informação, quantos quadradinhos unitários a mais o quarto tem em relação à sala de estar? Isso aqui é facinho, né? Olha só. A sala, ela possui 9 quadradinhos. E o quarto possui 16. Quanto ele possui a mais? É só fazer 16 menos 9. Então, a resposta, né, é 8, né? Porque 16 menos 9 é 8. E toda vez que na questão vier perguntando assim, fulano tem 20 balas, eu tenho 13 balas. Quantas balas ele tem a mais que eu? Então, sempre quando você pensar assim, a mais, não é para somar. É para você diminuir. Ele está pedindo a diferença, né? Quanto você tem a mais que eu? Então, você tem que pegar o valor que você tem menos o valor que eu tenho. E aí, você vai conseguir o resultado. Aqui foi exatamente isso, né? Na sala tem 9 quadradinhos. No quarto tem 16. Quantos quadradinhos tem mais o quarto em relação à sala? Então, 16 do quarto menos 9 da sala, que dá 8, né? Então, a resposta da questão 11 é 8, tá bom? Vamos lá na questão 12. Uma loja de brinquedos tem uma promoção onde o cliente pode escolher 3 brinquedos diferentes em 4 opções e paga apenas o valor de 2 brinquedos mais baratos. Os brinquedos custam R$15, R$20, R$25 e R$30. Um cliente decide levar um de cada brinquedo e quer saber quanto irá pagar, aplicando a promoção. Calcule o valor que o cliente pagará pelos 2 brinquedos mais baratos. Veja bem, o primeiro passo que você tem que fazer é identificar o preço dos brinquedos. Deixa eu levar para o nosso quadro. Vou apagar. A gente faz esse aqui agora, tá bom? A questão 12. Questão 12, tá? Primeiro a gente tem que identificar aqui o preço dos brinquedos. Ai, que coisa horrível. Vamos lá. Tô identificando aqui o preço dos brinquedos. Primeira coisa que eu fiz. Segunda coisa, como eu falei pra vocês, quando vocês forem ler os probleminhas, tem que logo identificar os valores, tá? Segundo passo é organizar em ordem crescente, ou seja, os mais baratos para os mais caros, né? Aí já tá organizado, na verdade, né? Já tá aqui 15, 20, 25 e 30, então já tá na ordem crescente. Agora o que você tem que fazer é somar os 2 preços mais baratos para encontrar o valor total a ser pago. Por exemplo, a soma de 15 mais 20 é 35. Portanto, os brinquedos mais baratos serão o 15 e o 20, né? 15 mais 20, 35. Então, nesse caso, o cliente aqui vai pagar... R$35. Porque são pelos 2 brinquedos mais baratos, né? Os brinquedos mais baratos, um é 15 e outro é 20, então se eu aplicar essa promoção dos 2 brinquedos mais baratos, ele vai pagar R$35 nos 2 brinquedos. Ele diz aqui, ó, pelos 2 brinquedos mais baratos, tá bom? Então era só somar. Só isso, tá certo? Vamos para a próxima. Questão 13. Diz assim: a diretora Marina e a professora Aline pretendem levar seus 35 estudantes a uma exposição cultural em um determinado museu. Uma empresa foi contratada pelo valor de R$70 por estudante. Vamos anotar isso aqui, é importante. R$70 por estudante, com gratuidade de transporte para os adultos que acompanharão o grupo. O valor da entrada inteira é de R$30,50 para os adultos
e da meia é de R$ 15,25 para os estudantes. Qual é o valor que será gasto na realização da atividade? Vamos calcular, né? Primeira coisa é calcular o valor do transporte para os 35 estudantes. O valor cobrado por estudante está de R$ 70. Então, se eu multiplicar 35 por 70, vamos fazer aqui, né? Porque cada estudante vai pagar, tá aqui, ó, R$ 35, a gente até colocou aqui. Então, se eu fizer 35 vezes 70, que são 35 estudantes, ó, né? Vezes 70, que é o valor de cada estudante, vai ficar 2.000, deixa eu fazer aqui de cabeça. Pronto, 2.450. Tá? Então esse é o total aí para levar esses 35 estudantes. Primeira coisa que a gente fez. O valor da meia entrada para cada estudante é R$ 15,25. Então, se nós temos 35 estudantes, vamos multiplicar, né? 15 vezes R$15,25 vezes 35, que são os 35 estudantes. Fazendo essa multiplicação. Bom, o valor dessa multiplicação vai dar R$533,75, tá? Próximo passo que você tem que fazer é calcular o valor das entradas, né? Porque tá indo uma diretora, que é a Mariana, e uma professora, que é a Aline. A gente não estava contando com elas ainda, então vamos fazer. A gente sabe que o valor do adulto é R$ 30,50. Então, se eu tenho que multiplicar R$ 30,50, vou multiplicar pelos 2 ingressos, né, delas. Porque os pais dos outros alunos não precisam pagar, já está incluso no valor de R$ 70, né? Que está dizendo aqui que é por estudante, com gratuidade de transporte para os adultos que acompanharão. Mas a diretora e a professora, elas estão fora disso, tá? Então, a gente precisa saber quanto elas vão pagar. Então, vezes 2. Que vai dar 270, 10, sobe 1, 3... 61, né? E aí, depois disso tudo, a gente vai ter que somar todos os valores que a gente obteve, né? Então, a gente vai somar os 2.045, que é o valor dos estudantes, a R$ 70. Vou somar o valor dos ingressos dos estudantes e o valor da diretora com a professora. Então, eles três somados, né? Vou ter que somar todos eles. Vai resultar no valor de R$ 3.044,75. Essa é a resposta, tá? Ok? Vamos para a próxima. Continuando, ai meu Deus, eu já parei milhões de vezes esse vídeo porque eu tô fazendo aqui, aí me chamam, aí o meu marido me chama, aí eu tenho que parar várias vezes. A gente tava na questão 13, né? Vamos pra 14, né? Vamos lá. Diz assim: antes da sua festa de aniversário, Cláudio Geraldos tinha R$20. Veja bem, ele tinha R$20. Durante a festa, ele recebeu, ou seja, ele já tinha 20, ele recebeu mais 30 de cada um dos seus pais. Ele tem 2 pais, então 30 vezes 2. E logo após a chegada de seus tios, sua quantia dobrou. Então, era 30 vezes 2 vezes 2, porque dobrou, né? Posteriormente, ele deu, ou seja, menos
deu R$10 para sua irmã e dividiu o restante em partes iguais entre seus 5 primos. Então, é 20 que ele tinha, mais 30 de cada pai, então, mais 30 vezes 2. Depois, esse valor dobrou, então, vezes 2 novamente. Aí, ele deu 10 menos 10 e depois dividiu por 5, dividido por 5. Então, qual das expressões representa, né, esse valor? Vamos lá. Então, primeiro ele tinha 20, mas aí ele... Tá aqui, ó, 20, acho que a letra E, gente, porque 20 ele tinha, mais 30 vezes 2 que ele ganhou de cada um, né, de seus tios. Logo após cada um dos seus pais, logo após a chegada de seus tios, sua quantia dobrou. Então, a quantia que ele tinha e não a quantia que os pais deram. Veja bem, se fosse a quantia que os pais deram, seria 30 vezes 2. E esse resultado seria vezes 2, mas não era a quantia que os pais deram, era a quantia que ele tinha, ó. Sua quantia dobrou. Então, essa daqui, ó. Ele tinha 20, a letra E, tá vendo? Ele tinha 20, mais 30 vezes 2 de cada pai. Depois que o tio chegou, essa quantia aqui, ó, dobrou, então, vezes 2. Só que aí ele deu 10, então, menos 10 dividido por 5, né? Então, a questão correta... Peraí, mas tem essa daqui que é igual a essa... Só que está dividida pelos colchetes. Gente. Então, a questão B é a questão correta. Porque, veja bem, aqui eu tenho uma operação, que era os 20 que ele tinha, mais os 30 vezes os 2 dos pais. Esse valor depois multiplicou por 2, diminuiu por 10 e depois que foi dividido por 5. Então, realmente, a questão correta aqui seria a letra B. Porque nós temos várias operações aqui. E essas operações, elas têm que ser divididas. Lembra que eu falei por colchete, por parêntese, né? Ou por chave. Então, a letra B, a B, se tivesse aqui na prova, a letra B é a correta, tá bom? Vamos para a questão 15. Questão 15, vamos lendo e fazendo. Em uma loja de eletrônicos, um cliente adquiriu um smartphone que custava... Vamos circular logo esses valores, né? Que é importante. Como eu disse, a gente tem que ler e ir separando os valores. O smartphone custava R$ 1.350 e um fone Bluetooth custava R$ 89,99. No momento do pagamento, o cliente optou por parcelar, veja bem, então ele vai parcelar em 10 vezes, tá vendo esse valor? 10 vezes sem juros. O que quer dizer sem juros? Que não vai aumentar o valor do que ele comprou. Ele só vai somar aquilo e dividir em 10 vezes. Tá? Então, não vai ter um acréscimo. É sem juros. Para calcular o valor da parcela, o cliente precisa somar o preço dos itens, como eu falei, e dividir o número de parcelas. Considerando o valor total a ser parcelado e a soma dos preços do smartphone e do fone de ouvido, responda. Qual é o valor total da compra? Primeiro, eu já sei que eu tenho que somar, né? Como eu falei, o valor total da compra, 1.350, que é o valor do smartphone. 1.350. Nossa, meu mouse tá horrível. E o valor do Bluetooth, que é R$ 89,00. Então, atenção, tá? Vírgula debaixo de vírgula, porque senão a continha vai dar errada. R$ 89,99. Se você não colocar a vírgula debaixo de vírgula, tá vendo aqui, ó, a vírgula do 1.350 debaixo da vírgula aqui do 89. Se não colocar a vírgula debaixo de vírgula, a conta vai dar errada, tá? Precisa ter vírgula debaixo de vírgula. 0 mais 9 é 9. 0 mais 9 é 9. Põe a vírgula, ó. 0 mais 9 é 9. 8 mais 5 é 13, né? Aí fica 3 aqui. Sobe 1. 1 mais 3 é 4.
e um que estava lá não somou com nada, então ele baixou. A compra total, R$ 1.439,99. Qual será o valor de cada parcela? Gente, eu vou dividir em 10 vezes sem juros, então eu vou pegar esse valor e vou dividir por 10, tá bom? É só fazer isso, dividir esse valor por 10, que vai ser R$143, né? A divisão nós estamos... Nossa, tá horrível meu mouse. Pronto, R$143, né? E 99 centavos. Essa vai ser o valor da parcela. Esse é o total e esse aqui é o valor da parcela, tá bom? Total é R$ 1.439,99 e a parcela vai ficar entre R$ 143,99. É um número quebrado aí, mas é o correto, tá bom? Vamos para a próxima. Vou apagar pra gente fazer o outro, tá? Questão 16 diz assim: durante uma aula de matemática, os alunos do 6º ano estão aprendendo sobre operações com números naturais. Para realizar um concurso de perguntas e respostas, o professor propõe a seguinte situação: João tinha 840 figurinhas. 840 figurinhas o João tinha. Resolveu dividir, igualmente entre quatro amigos. Cada amigo, por sua vez, decidiu presentear um outro amigo com a metade das figurinhas que recebeu e guardar o restante. Após a troca, todos os amigos tinham a mesma quantidade de figurinhas. Quantas figurinhas cada amigo recebeu inicialmente e quantas ficaram guardadas após a troca? Primeiro a gente tem que dividir, né? Vamos fazer aqui num quadro branco. Vou limpar aqui esse quadro. Vou fazer aqui 840, que é a primeira conta dividida entre os 4 amigos, tá bom? 840, vamos dividir entre esses 4 amigos. Tá bom. Aí dá por 2, né? Que aqui dá 8, ok. Baixo 4, dá 1, né? Aí 4 aqui. Esse 0 que sobra, ele tem que ir pro quociente, né? Então, o resultado aqui, eu tenho 210 para cada 4 amigos. Cada amigo desses 4 tem 210. Primeira continha, ok. Aí ele diz assim: cada amigo, por sua vez, decidiu presentear um outro amigo com a metade das figurinhas que recebeu. Então, a gente vai pegar os 210 e vai dividir por 2, porque ele disse que ele quis presentear com a metade, não é isso? Então, vamos lá. Colocar 1 aqui, dá para dividir por 2, 0, desce 1. 1 não pode dividir por 2, que ele é menor, então acrescenta um 0 aqui e baixa o 0. Agora dá por 5, né? Que aí 10. Pronto. Então, o resultado, 105. Aí ele diz assim: após a troca, cada amigo decidiu presentear um outro amigo com a metade das figurinhas que recebeu e guardar o restante. Após a troca, todos os amigos tinham a mesma quantidade. Então, veja bem. Eu tenho 4 amigos e cada um decidiu presentear um outro amigo. Então, eu tenho mais 4, né? Porque inicialmente eu tinha 4. Cada 4 desses tinha 210. Só que ao momento que ele quis dividir para outro, então o 210 não existia mais. Cada um tava com 105. Né? Porque eles dividiram na metade, tá bom? 105. Aí diz assim: quantas figurinhas cada amigo recebeu inicialmente e quantas ficaram após a troca? Inicialmente, cada um recebeu 210, né? Mas depois da troca, eles ficaram cada um com 105.
Essa é a resposta, tá bom? Vamos para a próxima. É a questão 17. Diz assim. Questão 17. Cristina vai comemorar seu aniversário de 5 anos. Vai comemorar o aniversário de 5 anos de seu filho, Pedro, com uma festinha na escola. Para montar uma sacolinha surpresa que as crianças levaram para casa, Cristina, que é dona de uma papelaria, colocara os seguintes materiais escolares: lápis, borracha, apontador, cartela de adesivos. Ela verificou que dispunha em sua papelaria de... Vamos anotar esses valores. Olha, gente, é só mesmo... Tá vendo que é uma matemática básica? É só questão de interpretação, né? Ela tinha 156 lápis, mais 130 borrachas. 130 borrachas, mais 78 apontadores e mais 52 cartelas de adesivo. Tudo isso é que ela tinha. Sabendo-se que foi utilizado todo o material, ela pegou tudo, e que foi feito o maior número possível de sacolinhas, todas com a mesma quantidade de material, pode-se afirmar que cada sacolinha a quantidade tinha. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que somar, tá bom? Vamos pegar um quadro aqui em branco. Apagar aqui esse, né? Pra gente poder fazer aqui. Vamos somar aquelas continhas lá. 56, vou levar pra lá, isso aqui. Pra facilitar o nosso cálculo, tá bom? Vamos lá. Eu tenho 156, 156 lápis, mais 130 apontadores, borrachas, perdão, mais 78 apontadores, mais 52 adesivos, né? Vamos somar isso aqui. Primeiro eu preciso saber quanto ela tem, para saber quantas sacolinhas eu posso fazer, correto? 8, 10, 16, sobe 1. 8, 9, 9 com 7. 5 mais 1, 6, né? 6 mais 3, 9. 7, 21, fica 1, sobe 2. 2 mais 1, 3 mais 1, 4, beleza. 416. Ela tem 416 materiais lá, né? Que ela pode, e ela tem que dividir igualmente, né? Tem que ser a mesma coisa para todo mundo. Vamos lá ver. Ela diz assim: seu aniversário de 5 anos, Pedro, colocar, dispunha, tá, beleza, vamos lá. Então, se caso esse número aqui, ele é um número que pode ser dividido por 2, né? Mas pode ser dividido por 4. E ele é o número máximo que pode ser dividido, porque o 5 ele vai dar um número incompleto, o 6 também. E o 7, o 8, então, o único número que a gente pode dividir é o 6. Opa, perdão, o 4, né, que eu quero dizer. Perdão. O 4. Porque a divisão que vai ser exata nesse caso aqui, aí eu desce 1, aí 1 não pode, né? Aí eu ponho o 0 aqui, aí desce o 6, ó. Aí 16. Pronto. Então, aqui fica um 0, tá? Para eu saber como é que eu vou dividir, eu preciso saber qual é o valor que vai dar exato. Por 2 é pouco, por 3 não dá. Por 4, ok. Por 5 também não dá. Nem por 6, nem por 7, nem por 8. Né? Porque se for por 8, vai dar um número quebrado. Também nem por 9, nem por 10. Então, a única opção que a gente tem é por 4, tá bom? Esse é o resultado. Vamos para a última questão, né? Glória a Deus. A questão 18. Vamos lá. Em uma aula de matemática, João e Maria estão aprendendo operações com números decimais. João comprou. Vamos levar isso aqui para lá, né? A gente trabalhar com isso aqui. João comprou 3,25 metros de um tecido por 7,35. Então, eu já sei que eu vou ter que multiplicar, né?
Porque o metro desse tecido, ele custa R$ 7,35. Ele comprou 3,25 metros. Lá vem uma multiplicação, né? Para saber quanto que ele pagou aqui. Maria comprou 2,5 de outro tecido que custa 1 metro, 8,45. Então, uma outra multiplicação, ó. Tá vendo? Vezes 2,5. Show! Considerando que ambos pagaram à vista e em dinheiro, João recebeu 10%. Então, eu já sei que disso aqui eu vou ter que somar os valores e depois vou ter que tirar 10% desse valor, né? Então, diz assim: os alunos devem calcular o valor final que pagou com base nesses dados. Qual é o valor total que o João pagou pelo tecido, que é a primeira conta? Qual é o valor total que Maria pagou pelo tecido, que é a segunda conta? E é só isso que eles querem. E depois aplicar o desconto, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer essa primeira conta aqui. 7,35 vezes 3,25 vai dar 23,888. Vamos colocar aqui, né? R$23,88. Eu tô arredondando, tá? Pra ficar mais fácil o cálculo. A primeira compra foi a do João. João pagou R$23,85. Agora vamos ver quanto pagou a Maria. 8,45 vezes 2,5 vai dar R$21,12. Então a Maria pagou R$21,12. E 12 centavos. Depois de saber quanto cada um pagou, nós vamos somar, né? 0, sobe 1, 9, 10, sobe 1, 4 e 1, 5. Então, eles pagaram R$45 juntos. Quanto é que é 10% de R$45? R$4,50. Muito bem. Ótimo. Então, ele quer saber no valor final quanto foi. Então, a gente vai fazer o quê? Ó, R$45, né? Que é o valor que ela pagou. Menos o desconto de 10%, né? Que é R$4,50. Vamos fazer esse menos. Meu amorzinho, que a gente faz pra comer o amor do grandão? 0. Aí eu vou pedir emprestado, né? Aqui, porque não dá pra fazer. Aí aqui ficou valendo de 4. 4 menos 4 é 0. Então, o valor final pago R$40,50, tá bom? Da hora. Dá umas coisas pra nós ir pra vovó.